Há pouco tempo, descobri que meu noivo teve um caso com a gerente do banco em que trabalhava. Ele implorou perdão, disse que foi uma fraqueza e que não acontecerá mais. Não quero viver sem ele, mas tenho medo de perdoar e parecer fraca. Você está falando de algo que já aconteceu, o seu noivo está te pedindo perdão, você gosta dele, quer ficar com ele, mas tem medo de parecer fraca. Quando a gente tem medo de parecer alguma coisa, é porque na verdade a gente está preocupado com a opinião dos outros, com o que os outros vão achar da nossa escolha. Então me parece que você já sabe que quer perdoá-lo, entende que foi uma fraqueza dele, está seguindo o seu coração quando pensa, vou continuar porque gosto dele, mas está se preocupando com o que os outros vão dizer. Eu, sinceramente, sugiro para que você siga o seu coração e faça o que você tem vontade. Porque se você deixar de ficar com seu noivo só para parecer forte aos olhos dos outros, é você quem vai arcar com as consequências. E você tem que lembrar sempre disso. Porque a gente faz escolhas muitas vezes baseado no que o outro, no que a gente acha, né, que o outro vai pensar da gente, mas se esquece que depois a gente vai arcar com as consequências sozinho. Então, se você quer dar essa nova chance para ele, se você acha que ele tem mérito, que ele tem crédito com você, tente, perdoe. Afinal de contas, também faz parte do amor perdoar e dar uma nova chance. Namoro há 2 anos e sempre fui muito fiel. Nunca havia desejado outra mulher, até conhecer uma pessoa há 3 meses. Ainda não rolou nada, mas sei que pode acontecer. É por atração, amor mesmo sinto pela minha namorada. Se eu ficar com ela só para matar a vontade, eu vou sentir culpa? A sua pergunta é muito pessoal, né? Se você vai sentir culpa ou não, só você pode saber. E muito provavelmente depois de já ter feito. Então a questão é, tem uma frase que diz assim, a gente nunca deve colocar em risco de perder aquilo que a gente não está pronto para viver sem. Então será que você está pronto para viver namorada sem essa relação? Será que vale a pena correr o risco? Essa é uma decisão exclusivamente sua. E você também exclusivamente vai arcar com todas as consequências. Mas eu acho importantíssimo ponderar antes. Vale a pena colocar em risco um amor por causa de uma atração? Ou vale a pena se privar de uma atração por causa desse amor? Quando isso acontece dentro de uma relação, eu acredito que o mais importante seja refletido por que está havendo esse espaço. Porque uma atração pode acontecer com qualquer pessoa e você pode sentir essa atração e não necessariamente chegar aos finalmente. A gente tem fantasias, a gente tem sentimentos e atrações por outras pessoas e isso não necessariamente precisa significar uma atitude. Então veja bem se você está pronto para correr esse risco e se vale a pena. Porque muitas vezes a gente faz escolhas e toma decisões na vida sem ponderar e aí depois fica com aquela cara de arrependimento. E se eu tivesse esperado mais um pouco? E se eu tivesse pensado melhor? E se eu tivesse deixado que isso ficasse só na minha fantasia? Então reflita antes de qualquer escolha que você vá fazer. Traição é sempre um tema muito polêmico. Em primeiro lugar, eu acho que dá para dizer que todo mundo que já se sentiu traído alguma vez na vida sabe o quanto isso dói, o quanto isso desestrutura a vida da gente. Mas é importante a gente ponderar sobre o que seja traição. Para alguns, traição é só quando existe amor, quando você se envolve com alguém emocionalmente e começa a amar essa pessoa. Para outros, um simples olhar, ou um simples pensamento ou um toque é traição. Então, acho importante, antes de mais nada, você se perguntar o que é a traição para você. Na minha opinião, traição é tudo aquilo que faz o outro se sentir enganado, ou seja, é algo que está contratado de uma forma e depois feito de outra. Então, se 2 pessoas combinam entre si que eles podem sair com os amigos, podem conversar, podem até paquerar, isso não é traição, porque está combinado. Mas se eles combinam que não podem conversar com pessoas do sexo oposto, não podem sair sozinhos sem que o outro saiba, então isso já vai ser uma traição. Portanto, traição é aquilo que não está no contrato daquele casal. E aí, quando a traição acontece de fato, vem uma dor imensa, porque você vai por água abaixo toda a confiança que você tinha no outro, tudo que você depositou de expectativa, de compartilhar, de achar que o outro está sendo fiel a você, você percebe que
não é bem assim. E aí a questão vem, perdoar ou não perdoar? Tem gente que já tem decidido, não perdoo e pronto, não quer saber o porquê, como foi, se está arrependido ou se não está, acabou e ponto final, não há espaço nem para discussão. Mas tem gente que tem esse espaço. Eu particularmente acho que o diálogo cabe em qualquer circunstância. Por mais que a gente esteja com raiva, de repente tenha que dar um tempo, mas sempre vale uma conversa depois. Claro que quem traiu, se tiver arrependido, vai tentar se justificar, vai tentar dizer que não era bem isso, que não queria, que aconteceu sem querer, mas aí cabe ao traído, a quem está se sentindo tão mal, perceber se realmente é isso mesmo, se ainda há espaço para continuar nessa relação, se ainda há amor, um mínimo de confiança para dar mais uma chance, ou não, ou ver que realmente foi uma sacanagem muito grande, a pessoa está se sentindo sacaneada e que não quer continuar porque estaria se desrespeitando. Agora, se o outro traiu e não está arrependido, realmente quer ficar com a outra pessoa, ou não quer, mas também não quer ficar mais com você, aí dá para ver que a relação realmente acabou. Eu acho que o mais importante nisso, depois dessa dor que fica, dessa sensação de ter sido enganado, é você se questionar como é que você pode ser melhor numa outra relação. Porque a gente, quando não está maduro emocionalmente, a gente tem muito essa questão de controlar. Eu quero controlar tudo. A vida do outro, o que ele pensa, o que ele sente por mim, o que ele sente pelas outras pessoas. Entra num clima de disputa, eu quero ser melhor do que todas as outras ou do que todos os outros na vida dele, para que ele ame só a mim. Isso, na verdade, é aquele apego infantil que a gente tem quando é neném com a mãe. Isso demonstra imaturidade. Quando a gente vai amadurecendo e vai vivendo as relações, a gente percebe que o outro é um ser individual e que, eventualmente, ele pode sim se sentir atraído por uma terceira pessoa, ele pode sim errar, escorregar e te trair, ou seja, descumprir uma regra que vocês contrataram. Ele pode sim, enfim, cometer erros e que isso é humano, que faz parte tanto da possibilidade dele quanto da sua. Aí cabe uma conversa muito esclarecedora e uma avaliação muito sincera do sentimento de cada um. Isso garante alguma coisa? Não. Pode ser que apesar de tudo isso, apesar de toda a sua maturidade, da maturidade da relação, você ainda sofra demais. Mas aí entra aquela questão. O amor envolve o sofrimento e a alegria. A vida envolve a possibilidade da dor e do amor. E a gente está aqui para isso, para se permitir, tentar e fazer valer a pena. E aí vai depender da atitude de cada um e do quanto você se torna melhor depois de cada dor que você vive.